Analisa até que ponto a sensação que tu tens faz justiça à realidade. E quando tu percebes que existe algum excesso, existe algum lugar em que realmente tu não tens o controle, tu tens que refletir sobre o que está a acontecer nesse lugar e ver como é que tu podes ter uma maior sensação de controle, como é que tu podes perceber quais são os gatilhos que levam a essa tua falta de controle. Este é o segundo ponto. Quando tu percebes quais são esses gatilhos que levam a essa falta do controle da tua própria vida, tu vais trabalhar para retirar esses gatilhos do teu ambiente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que encontrar este vídeo aqui no nosso canal Amor Próprio. Este é o videocast barra podcast, o meu amor próprio, onde eu te ensino a ultrapassar os teus medos e viver uma vida que vai de acordo com quem tu és. Eu sou Jacira, psicóloga e formadora aqui, então vamos a isso. Primeiro, eu gostaria de pedir-te que colocasses um like aqui no vídeo, partilhasses para a família e fizesse subscrição ao canal se este tipo de tema faz sentido para ti. Se este tipo de tema chama-te atenção, se acreditas que vais aprender alguma coisa, se acreditas que encontraste alguma coisa que toca-te lá no coração bem fundinho, toca aqui no sininho e faz a subscrição, coloca o like e também partilha lá no grupo da família para que eles possam acompanhar contigo e estar contigo nesta jornada. Então, o que é que nós vamos falar neste tema de hoje? Vamos falar especificamente daquela sensação que vem quando acreditas que as coisas estão fora do teu controle. Quando no teu dia a dia parece que tu fazes mais coisas, tipo apagar fogo, do que necessariamente viver uma vida que traz-te alguma produtividade dentro daquilo que tu queres ser. Então, a nossa conversa hoje será muito baseada nisso, será muito baseada nessa sensação de estás perdida, de estás a andar num labirinto e não sabes qual é que é a direita, qual é que é a esquerda, mas todos os dias tens uma sensação de que estás a fazer as coisas de maneira errada, de que não tens tempo para ti, de que não consegues fazer as coisas no tempo correto, de que não consegues colocar as tuas prioridades em ordem. Então vamos falar sobre isso. Primeiro, é super importante deixar algo claro. Nós, como seres humanos, atualmente achamos que somos muito racionais, somos aquela espécie que epá, tem uma capacidade muito elevada de pensar, etc. Isso é verdade, mas no final do dia nós também sentimos. Nós sentimos e nós experienciamos as coisas através dos sentimentos e as emoções acima de tudo. Depois é que vem este lado que nós fomos adquirindo, que é a capacidade de racionalizar as coisas que nós vivenciamos. Estes elementos não estão desconectados. A mente, o emocional e o nosso físico não estão desconectados. E essa sensação de tu estares perdida está bastante conectada com o fato de que, às vezes, o teu corpo, a tua mente dá-te sinais acerca de coisas e tu ignoras. Ignoras até chegar um momento em que tu já não mais sabes o que fazer com base nesses sinais. Tu já não mais sabes o que vais fazer para tu realmente poderes te encontrar nesse caminho e não ser um processo em que haja incongruências. Para que não seja um processo em que tu fiques a viver um período longo sem saberes onde é que estás aí. Então, eu vou apresentar-te aqui alguns pontos que podem fazer-te pensar nesta sensação de falta de controle, de perda de controle. Isto acontece com todo mundo em diversos momentos. Pode ser, por exemplo, no trabalho, em algum momento, quando estás diante de um prazo apertado, em outros momentos ela surge, por exemplo, nos estudos, quando também tens um prazo apertado ou quando queres fazer alguma apresentação. Até mesmo na vida ela pode aparecer quando percebemos que, por exemplo, numa relação, felizmente não temos como controlar o outro lado, ou dentro da casa nós queremos controlar o parente, mas percebemos que no final do dia não temos como controlar essa pessoa. Então, essa sensação de perda de controle pode acontecer em várias fases da tua vida, em várias esferas. O importante é que tu percebas que isto é uma coisa que acontece com todo mundo, mas se chega a um nível extremo, é uma coisa que tu tens que prestar atenção, realmente lidar com aquilo. Por que que essa sensação de falta de controle realmente começa a aparecer na tua vida? O que faz com que este gatilho apareça e a tua mente comece a interpretar as coisas com ansiedade, com aquela respiração ofegante, com aquela
É como se tivesse uma comissão que não estás a conseguir passar no final do dia. O que faz com que tu chegues aqui? Então, uma coisa que eu quero deixar claro é que isto depende de caso para caso. Não existe uma receita ou uma solução ou uma origem única que já dizer sobre este problema. Então é importante que tu faças o processo de perceber, diante de tudo o que eu vou explicar-te aqui, o que realmente vai de acordo com a tua situação. O que vai de acordo com o que tu vivencias no teu dia a dia. E tu tens a capacidade de fazer isso naturalmente, porque tu é que vivencias este dia a dia, ok? Então, isto está muito ligado à tua gestão emocional. Só que essa gestão emocional também tem fatores por detrás, aquilo que tem funcionado para ti e aquilo que não tem funcionado para ti. Presta atenção a isto. Então, presta atenção se tu não te encaixas em algum dos pontos que eu vou mencionar aqui. Não conseguir dizer não. Parecendo uma palavra tão simples, só tem 3 letrinhas, mas tem um poder enorme na nossa vida. É assim, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, e com essas 24 horas por dia, nós temos que priorizar aquilo que faz sentido dentro da nossa agenda, que faz sentido dentro daquele limite de energia que nós temos realmente também para gastar no dia. Quando nós não temos a capacidade de dizer não a uma pessoa ou dizer não a um pedido que não nos beneficia nesse momento ou que nos é impossível de fazer acontecer nesse momento, nós criamos um peso que não consegue ser suprido, um peso de atividades que não consegue ser gerido com as mesmas 24 horas e com a mesma energia que tu tens ao longo do dia a dia. Neste caso, por não lidares, não saberes dizer ou não, não dizeres, não saberes lidar com o que sentes, tu acabas sentindo essa sensação de que a qualquer momento pode explodir. Por quê? Porque ao invés de tu delimitares as tuas atividades, ao invés de tu dizeres isto eu não consigo fazer, isto não é uma falta de bondade no coração, não é ser maldoso. Muitas vezes, muitas vezes o que acontece? Quem não tem a capacidade de dizer não, pensa que dizendo não está sendo maldoso. Mas tu acabas levando coisas para ti, atividades, pesos que não te pertencem, que afetam a tua agenda, que afetam o teu bem-estar, e no final do dia podes até acabar não fazendo sem perceber que tu te comprometeste com aquilo, mas foi demasiado para ti, foi um peso demasiado forte para ti naquele momento. Então, quando não tens esta capacidade de dizer não, acabas te frustrando. E depois ficas frustrada contra a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa veio-te fazer um pedido e tu aceitaste. Mas tu não querias aceitar. Tu não tinhas como aceitar. Só que tu tomaste a escolha de levar essa responsabilidade para ti. Então, as pessoas que geralmente não conseguem dizer não ou não têm essa capacidade de dizer não, acabam fazendo com que fiquem sobrecarregadas e dá essa sensação de falta de controle. E dá essa sensação de falta de controle. Outro ponto é a procrastinação. Quem geralmente procrastina acaba utilizando de maneira muito pouco eficaz o tempo. Por quê? A pessoa coloca que vai fazer uma coisa na segunda-feira, depois não faz. Coloca que vai fazer na terça-feira e não faz. Depois diz que vai fazer na quarta-feira. Só que tem as mesmas 24 horas que todas as outras pessoas. E isto tudo que tu vais empurrando, isto tudo que essa pessoa vai empurrando, vai se encaixar em algum lugar ou alguma hora que a pessoa poderia ter feito muito melhor uma outra atividade. É como se tivesses a tentar fazer um bolo em 20 minutos, enquanto a receita do bolo diz que tu precisas de 2 horas, incluindo o preparo, incluindo a própria mistura do bolo. Se tu tentas fazer, devias fazer em 2 horas, em 20 minutos, naturalmente vai dar-te essa sensação de falta de controle, vai dar-te essa sensação de que as coisas não estão a correr como deviam correr. Precisamente porque tu geriste mal o teu tempo, porque tu não priorizaste o que devias ser priorizado, foste empurrando e com este trabalho de ir empurrando, as coisas naturalmente também foram saindo do lugar. Foram ficando todas empacotadas, mas 15 coisas, mais 24 horas. Muito difícil de realmente fazer acontecer, especialmente se cada uma delas, por exemplo, precisar de 2, 3 horas para tu tirares uma coisa na qualidade que tu queres. Lembra-te, o tempo é o único recurso que tu não tens como ter de volta. Tu consegues ter de volta dinheiro, consegues ter de volta bens materiais,
Mas o tempo é uma coisa que nunca vai voltar. Então tens de saber usar de maneira eficiente. E quando aprendes a utilizar de maneira eficiente, tu voltas a ter uma sensação de controle maior, porque tu consegues realizar as tuas atividades, aquilo que tem que ser feito é feito e, acima de tudo, o tempo não fica empacotado de tal forma que te faça parecer que estás sobrecarregado, enquanto no final do dia foi uma escolha teres imparado essas atividades. O terceiro ponto é conflitos de relacionamento. Quando nós vivemos em relações que não têm um certo nível de estabilidade, em que ocorrem discussões frequentes, desentendimentos, separações mal resolvidas, isto também dá-nos uma sensação muito forte de falta de controle, porque tem muitas emoções negativas, muitos pensamentos negativos que vêm atrelados a isto e dão-nos também muitas vezes uma autoestima baixa. Esta autoestima baixa, aliada à falta de controle, pode gerar uma depressão. Então, o caminho mais indicado aqui é praticar ações que realmente levam a uma relação saudável. Uma relação em que as discussões servem um propósito. As discussões não são um fim, as discussões são um meio e são de forma saudável, com os dois lados ouvirem-se, de tal forma que consigam chegar a alguma solução plausível para o casal. Então, imagina numa situação em que tu estás com alguém e a qualquer ação que é feita é um espaço para discussão, não existe um momento de paz. Qual é a estabilidade que tu vais ter aqui? Qual é a sensação de controle que tu vais ter aqui? Vai parecer que a qualquer momento uma bomba pode explodir. Aquilo que se chama de andar em cima de cascas de ovo. Precisamente porque não há estabilidade, não há controle. Nessa relação, neste tipo de relação, as pessoas são reféns das emoções que sentem, são reféns dos sentimentos que têm, quer sejam bons, quer sejam maus. E se não se cria essa capacidade ou este espaço de realmente controlar aquilo que são as emoções, no final do dia, em qualquer momento pode explodir uma bomba, em qualquer momento pode ser, pá, guerra mundial nessa relação. Então, se não se tem esse cuidado de realmente lapidar aquilo que tem que ser lapidado na relação de maneira consciente, de maneira madura, paciente, rever exatamente porque que existe essa comunicação negativa, essa discussão frequente, estes entendimentos, onde estão os problemas reais, trabalhar profundamente nestes problemas reais para que eles não ficam a ser os fantasmas da relação. Quando existem fantasmas dentro das relações, é muito desafiador conseguir chegar a uma relação estável, chegar a uma relação que não traga uma sensação de falta de controle. O quarto ponto que acontece com muita gente, é não saber se organizar. Como eu tinha dito, todo mundo tem as mesmas 24 horas num dia. Se tu tens as mesmas 24 horas que o João, que a Maria, que o Celso, que o Benedito, tu tens que saber organizar-te de maneira efetiva de acordo com os objetivos que tu tens, de acordo com aquilo que tu tens que fazer, tens como prioridade e queres alcançar no final do dia, no final da semana, no final do mês, consequentemente no final do ano e também em várias etapas da tua vida. Só que tem muita gente que quando se trata de organização pessoal tem sérias dificuldades, não tem sequer noção de como é que vai começar a garantir essa organização pessoal. E se tu não tens essa noção de como é que vais pegar uma agenda, como é que vais realmente gerir o teu tempo, para que tu não te atrases a entregas que tens de fazer, a reuniões que tu tenhas, a deadlines que tu tenhas de cumprir, é vai ser muito difícil que tu tenhas uma sensação de controlas o teu dia. E se tu não controlas o teu dia, tu vais estar refém de mil e uma coisas que podem acontecer nesse dia, das mil e uma vontades do mundo, das mil e uma vontades do universo, porque tu não estás a organizar-te, não colocas aquilo que é prioritário, não colocas um tempo para poder descansar, um tempo entre as atividades e naturalmente no final do dia vai fazer com que tu chegues e perguntas-te, mas o que é que eu fiz hoje que realmente trouxe aquela produtividade que eu queria? O que é que eu realmente fiz que trouxe aquele resultado que eu queria? Então, se tu és aquele tipo de pessoa que tem dificuldade em te organizar, começa a olhar para a tua organização de maneira muito mais proativa. Começa a olhar para a tua semana, o teu dia, como teu. O que é prioridade? Isso alia-se muito à dificuldade em dizer não.
O que é que vais realmente colocar ali? O que é que tu não tens como colocar ali? Tens de ser honesta, tens que dizer, isto eu não tenho como colocar aqui, senão este compromisso ou esta meta do dia fica afetada. E eu não posso ter isto afetado de maneira negativa. É uma coisa que eu preciso priorizar para o resultado que eu quero no final. Pode não ser simples, pode ser desafiador, mas tu consegues realizar atividades difíceis, tu consegues realizar coisas difíceis, basta que tu consigas te concentrar de uma maneira e te organizares de uma maneira que faça sentido para ti. Isto não significa levar a organização da tua amiga e copiar, pronto, já está, acabou de fazer como ela faz todos os dias. Olha para aquilo que é o teu ambiente, olha para aquilo que são os teus objetivos, olha para aquilo que tu tens que fazer realmente. E por fim, o último elemento aqui que faz com que tu possas ter muito essa sensação de autocrítica é mesmo seres uma pessoa que se critica muito, é ter uma autocrítica elevada. Imagina se tu estivesse a viver 24 sobre 24 com um general e tu fosses o soldado. Todo momento esse general te dá ordens. Em todo momento esse general, se alguma coisa de errado acontece, esse general critica-te. Esse general diz, devias ter feito, estás a ver? Não fizeste. Qual será a tua sensação como soldado? Aqui também entra a gestão emocional, vai te sentir sobrecarregada. Então, se tu ages como um general para ti mesma, como se tu fosses um soldado e simplesmente tivesse que seguir ordens, simplesmente tivesse que fazer as coisas acontecer, levar as palavras ofensivas, tu mesma podes te dizer, como é que tu vais ter a energia de correr atrás daquilo que vai trazer-te uma sensação de controle? Isto vai trazer-te uma sensação ainda maior de controle, porque não vais ter como fugir desse general. Porque tu és esse general. Vais começar a sentir uma raiva de ti mesma. Uma sensação de culpa enorme. Porque tu sempre vais estar a pensar: não fiz, devia ter feito, não fiz. Devia ter feito isto, não fiz. Fiz aquilo mal. Este dia geri mal. Aquele dia também geri mal. Vais estar a pensar sempre naquilo que estás a gerir mal. Enquanto podem ter 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 coisas na tua semana que tu conseguiste gerir de maneira efetiva, mas simplesmente por estares com uma autocrítica elevada, por estares constantemente a criticar, se tu não consegues ver isto, estás toda hora focada naquilo que não te ajuda, naquilo que não te faz crescer, naquilo que não é produtivo. E eu não digo que crítica não seja produtiva. Crítica pode sim ser produtiva, mas tu tens que dar-te o espaço de perceber o que está a ir bem e o que está a ir mal, as duas coisas. Não somente focar num dos lados, porque o que acontece é que o que está a correr bem parece que não muda nada e para de ser colocado na mesa, para de ser feito. Tu mesma paras de ter vontade de experimentar uma nova solução, paras de ter vontade de fazer esforço. Por quê? Porque só olhas para aquele lado negativo, só ficas a criticar-te constantemente por aquilo que tu não conseguiste fazer, aquilo que tu não conseguiste atingir. Então, uma conversa produtiva é o que ocorreu bem e o que ocorreu mal. Onde é que precisamos mudar, onde é que precisamos manter, onde está tudo bem. Então, é isso. E aqui dando um passo a passo um bocadinho mais claro sobre como é que tu realmente podes começar a lidar com essa sensação de perda de controle ou de falta de controle. Primeira coisa que eu vou dizer é analisa a situação com mais racionalidade. Lembras-te que eu disse no início que isto tem muito a ver com a tua gestão emocional, tua gestão das emoções. Se tu consegues parar e analisar aquilo que tu mesma estás a ver dentro da tua situação, o que é que realmente está a sair fora do meu controle? Por que que isto está a acontecer? Em que circunstância que isto acontece? Será que é quando pedem para fazer trabalhos extras e por mais que eu esteja sobrecarregada, eu digo sim? Será que é porque a cada dia que eu não sinto vontade de fazer uma atividade importante, eu vou empurrando? Será que é porque tenho relações que não me são produtivas, que me drenam energia e depois deixam-me sem vontade alguma de fazer as atividades que são importantes para mim? Será que é porque eu critico-me de forma elevada? E quando tu consegues fazer esta análise de forma racional, olha, de forma racional, olhando para as coisas de maneira objetiva e tentando o máximo para tu trazeres um olhar neutro para aquilo que tu mesma estás a perguntar. Então, analisa até que ponto a sensação que tu tens faz justiça à realidade.
E quando tu percebes que existe algum excesso, existe algum lugar em que realmente tu não tens o controle, tu tens que refletir sobre o que está a acontecer nesse lugar e ver como é que tu podes ter uma maior sensação de controle, como é que tu podes perceber quais são os gatilhos que levam a essa tua falta de controle. Este é o segundo ponto. Quando tu percebes quais são esses gatilhos que levam-te a essa falta de sensação de controle da tua própria vida, tu vais trabalhar para retirar esses gatilhos do teu ambiente. O que isso significa? Quando tu perceberes que é quando tu levas trabalho a mais, que tu sentes essa sensação de falta de controle, tu vais limitar o trabalho que tu levas, o trabalho que tu aceitas, os sims que tu dás aos pedidos externos, para além daquilo que são as tuas prioridades. Tu vais dizer, ok, se eu já dei se eu tenho um limite de 3 sims nessa semana, eu já dei um. De acordo com o meu tempo, eu só posso levar mais 2. Limitar, realmente, e afastar-se daqueles momentos, daquelas coisas que tu sabes, se alguém vier pedir-me alguma coisa, eu vou dizer sim e eu não vou conseguir me controlar. Então, se tu souberes que se tu tiveres uma conversa sobre o trabalho de uma colega, como é que esse trabalho vai, simplesmente para de perguntar como é que esse trabalho vai. Pergunta talvez se ela já completou. Pronto, para por aí. E não leva mais sims do que tu podes levar para a tua bagagem, porque o tempo vai continuar o mesmo. O tempo vai continuar o mesmo e tu vais ter uma sensação de que não tens tempo suficiente, mas é porque tens atividades demais no teu prato. E quando tens uma visão mais racional dessa situação, quando consegues delimitar aquilo que tu levas, tu consegues também limitar aquilo que são as reações, a tua exposição a essas situações que te dão essas reações, que te fazem sentir sobrecarregada, que te fazem sentir cansada, que te fazem sentir muito longe daquilo que tu queres sentir nesse meio em que tu estás. O terceiro ponto aqui está muito relacionado com a agenda. Tens que buscar saber quais são as prioridades e ter metas para o teu dia. Quem não planifica o seu sucesso, garante que o seu fracasso aconteça. Para que tu sejas o mais efetiva possível e não tenhas essa sensação de que não estou a conseguir controlar o meu dia, tu tens de saber o que tu vais fazer com cada dia que tu tens. Quais são as prioridades? Claramente que pode surgir uma situação aqui, surgir outra situação ali. Isso não significa que não devas atender, mas tu vais saber quais são as tuas prioridades. E existem certas situações sim que aparecem do nada, mas não são tua responsabilidade. E tens que saber dizer isso, que isso não é prioridade minha, isso não é responsabilidade minha. Eu não tenho como atender. Eu escolho não atender, porque eu tenho o espaço de escolher não atender uma coisa que não me diz respeito. E este é outro aspecto super importante. Quando tu colocas as prioridades no teu dia, as tuas metas, tu trabalhas para isso e todo o resto que vem atrapalhar, tu consegues gerir e gerir as tuas emoções de tal maneira que não afetem o teu dia a dia. No início é uma das coisas mais desafiadoras que tu vais ter, especialmente se tu tiver a síndrome de boazinha, de querer agradar todo mundo. Teremos um outro vídeo a falar sobre isso. Se tu tiveres essa síndrome, vai ser muito desafiador. Mas vai ser uma das coisas mais libertadoras que tu vais fazer na tua jornada. Por quê? Porque já não vais querer trabalhar ou fazer as coisas para agradar outra pessoa, mas vais querer para realizar aquilo que são as tuas metas, para fazer as tuas prioridades realmente saírem da tua lista de fazeres. Então, quando tu consegues pegar na tua agenda de segunda a domingo, sim, de segunda a domingo, porque final de semana não é só para descansar, também eu vou mudar algumas atividades, né? Fazer algumas outras coisas que sejam importantes para ti. Quando tu tens a capacidade de fazer isso, os imprevistos não são tão intensos. E a sensação de emocional é muito mais equilibrada, é de só conseguir fazer o que eu me propus a fazer. O quarto ponto, que é super importante, que ei, tens que ouvir, reconhecer que nunca vais conseguir controlar tudo neste mundo. E nunca vais conseguir, e olha, que isto é a melhor coisa possível, porque imagina se tu tivesse que controlar tudo e todos. Qual é o tempo que tu ias precisar para fazer isso tudo acontecer? Qual é a energia que ias precisar para fazer isso tudo acontecer? O fato de nós somos seres humanos, cada um ter a sua vida, cada um ser passível a erros, dá-te muito, muito espaço para tu primeiro parares de olhar para ti,
com raiva, parares de olhar para ti com culpa e perceberes que as coisas que tu vais fazendo também são um meio para tu aprenderes e fazeres melhor a cada dia na tua vida. E o mesmo se aplica para as outras pessoas. Quando tu tens esta noção de que tu estás neste processo de aprendizagem, tal como estão outras pessoas, tu tens essa liberdade de fazer, pensar, agir, sentir como tu bem achas melhor e outra pessoa também tem essa liberdade. Isto dá-te muito mais espaço para tu viveres uma vida mais calma, mais estável. Por quê? Porque não vais querer estar a controlar tudo sem existir essa possibilidade de tu controlares tudo. O último ponto que eu sempre vou deixar aqui em todo e qualquer vídeo, olha, se a tua ansiedade, se essa sensação já tiveres no extremo, já tiver uma coisa que já tentaste de todas as maneiras, de maneira individual, mas não consegues controlar, ainda está super difícil, é uma coisa que afeta o teu dia a dia, deixa-te drenada, sentes que estás muito perto do burnout, por exemplo, aquela sensação de que estás para explodir, a tua energia no geral já está para acabar mesmo, e já não tens como repor, não vês como repor, realmente busca auxílio de uma pessoa nesta área de bem-estar, de saúde mental, que possa te ajudar neste processo. Quando tu buscas isto, isto não é um sinal de fraqueza, isso é um sinal de que tu te percebes e tu sabes onde buscar a solução que tu precisas. Nem sempre vais conseguir fazer tudo de maneira individual, por isso que existem pessoas com sonhos diferentes. Há pessoas que querem ser padeiros, há pessoas que querem ser bailarinas, há pessoas que querem, sei lá, fazer computadores por aí em diante. Então, o fato de tu teres estas pessoas, de tu buscares estas pessoas, não significa que tu não te conheces. É muito pelo contrário, tu te conheces e tu sabes onde é que vais buscar aquela solução mais adequada para quem tu és. E se não encontrares a pessoa logo a primeira vez, não tem problema, continua à procura. Uma coisa que eu digo muito é que psicólogo, coach, mesmo nutricionista, até médico, é tudo como roupa interior. Se não serviu se não gostaste do tecido daquele, vai procurar outro. O importante é que tu não pares nessa jornada, não pares de procurar alguma solução para aquilo que são os teus problemas, para que possas realmente viver aquela vida que tu definitivamente queres. Então, chegamos ao final aqui, muito obrigada. Chegamos ao final do nosso videocast/podcast. Espero ter-te ajudado neste percurso. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, partilha para os teus amigos, para os teus familiares, partilha no grupo da família, para que este tipo de material possa chegar a mais e mais pessoas. Então, até o próximo vídeo.